Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprenda Fácil Educação Financeira. Hoje começaremos o curso de renda fixa. Em primeiro lugar, o que é renda fixa? Renda fixa é uma modalidade de investimento que tem como característica comum a remuneração ser definida no momento da aplicação. Por exemplo, você pode aplicar em um CDB que está pagando 10% de juros anuais ou em uma letra de câmbio, remunerando o investidor com IPCA mais 6% ao ano. O que é IPCA? É um índice que mede a inflação. Se você não viu, recomendo assistir às aulas de conhecimentos básicos. Existem basicamente dois tipos de contratos. Os títulos de renda fixa podem ser pré-fixados ou pós-fixados. Nos títulos pré-fixados, a correção é dada por um percentual fixo na hora que se celebra o contrato. Por exemplo, você investe em um CDB que está pagando 10% ao ano. Veja que tanto faz se no futuro a inflação estiver a 1, 5 ou 12%. A remuneração será sempre de 10% ao ano. Logo você percebe que esse título tem um risco embutido, que é a inflação superar a remuneração pré-estabelecida. Em virtude disso, quando olhamos a cotação no ato da compra, os títulos pré-fixados costumam pagar um pouco mais no momento da compra do que os pós-fixados, em períodos de estabilidade financeira, justamente para cobrir o risco. Nos títulos pós-fixados, a correção é dada por uma parte fixa, como nos pré-fixados, mais uma variável, normalmente um índice inflacionário, tal como IPCA ou IGPM. Um exemplo seria justamente um CDB que paga IPCA mais 5% ao ano. As taxas mais utilizadas são Selic, taxa DI, IPCA e IGPM. As taxas Selic e DI, apesar de não terem nada a ver uma com a outra, historicamente são muito próximas, então faz pouca diferença escolher entre uma e outra. Normalmente, os títulos do governo, como o Tesouro Direto, são atrelados à Selic, enquanto os das instituições financeiras são remunerados pela taxa DI. Uma observação é que muitas vezes, quando você vai comprar um CDB pós-fixado, vem escrito CDI mais 3%, por exemplo. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário e é usado erroneamente no lugar da taxa DI, que é o nome correto. Mas de tanto utilizar-se do termo CDI, ele acabou sendo mais conhecido e virou padrão no mercado. Os títulos pós-fixados têm um menor risco porque eles corrigem acima da inflação, independente de quanto ela for. Quando o título fala que paga IPCA mais 3%, entenda como 3% acima da inflação por ano. Outra coisa, não se deve somar o valor da inflação medida pelo IPCA com 3%. O correto é aplicar a correção pelo IPCA primeiro e depois, em cima do resultado, aplicar mais 3% de ganho. O valor é um pouco superior à soma. Faz pouca diferença aplicada a apenas um mês, mas ao longo dos anos de aplicações, contando juros sobre juros, os valores dão resultados diferentes. Qual a diferença entre aplicar em renda fixa por um banco grande ou por uma corretora? Em geral, um banco grande oferece apenas produtos dele mesmo. Então, no Banco do Brasil, você só vai encontrar CDBs do próprio Banco do Brasil. As vantagens de aplicar por um banco grande são a maior segurança e a comodidade para o cliente. Por outro lado, o cliente não tem opção de escolha de títulos de outras instituições, que podem estar pagando mais. Além disso, os custos nos bancos grandes costumam ser maiores. Por outro lado, ao aplicar por uma corretora, o cliente terá mais de uma dezena de opções de títulos de renda fixa de diversas instituições. São como shoppings financeiros. Assim como nos shoppings você encontra lojas de diferentes marcas, nas corretoras você vai achar uma série de produtos de renda fixa de várias outras instituições financeiras. As corretoras são apenas um concentrador de ofertas de títulos. Elas oferecem um canal de compra direto, permitindo o cliente escolher entre vários bancos. Outra vantagem é que a maioria das corretoras não cobra taxas para aplicar em renda fixa. Por outro lado, as corretoras são instituições bem menores que bancos e, por isso, apresentam maior risco. Seus softwares não são tão sofisticados e seguros quanto os de um banco grande, e o cliente tem um trabalho extra ao aplicar, porque ele tem de transferir o dinheiro do banco para a corretora. Por segurança, a corretora só pode aceitar transferências de mesmo CPF, tanto para receber quanto para enviar dinheiro. Então você tem de possuir uma conta em um banco para depois abrir uma conta em uma corretora. Só para exemplificar, aqui eu peguei as ofertas de CDBs e letras de câmbios no site da Isinvest para hoje. A lista é tão grande que eu só copiei um quarto dela. Vejam que tem títulos de várias instituições, como a Caruana, o Banco Bari, Socinal, etc. Cada um com a rentabilidade e uma data diferentes.
Sobre os conflitos de interesse, o segredo para não cair em armadilhas é entender como os bancos e as corretoras ganham dinheiro. As corretoras costumam falar que os clientes devem migrar para elas porque os gerentes de banco têm conflitos de interesses e os assessores dela não. Não é bem assim. Primeiro, falando dos bancos, não creio que haja conflito de interesse. O cliente não paga o gerente, ele é pago pelo banco. Logo, o funcionário defenderá os interesses do banco e não os do cliente. Por isso digo que não há conflito de interesse. Os clientes chegam ao banco e pedem auxílio ao gerente para investir. Eles esperam que o gerente os informe da melhor aplicação, mas deveriam se lembrar que não pagaram por isso. Não é incomum o gerente oferecer títulos de capitalização aos clientes, os quais remuneram pouco para o investidor e fazem o banco ganhar mais dinheiro e o gerente uma comissão maior. Antes de você pensar que o gerente agiu com desonestidade, deve entender que é o cliente que está pedindo informação para a pessoa errada. Imagine que você é um vendedor de uma concessionária de veículos e um cliente quer comprar um carro. Você oferece um veículo a R$ 102 mil para o cliente. Ele faz uma contra-oferta a 100 mil. Suponhamos que o preço mínimo na venda do carro fosse R$ 95 mil. Você diria ao cliente ou fecharia a venda? Ora, você é remunerado por uma parte do lucro da venda. Quanto maior o lucro, mais o vendedor ganha. Não há nada incorreto em tentar maximizar o seu lucro. Da mesma forma, o gerente não está errado em tentar vender o produto melhor para o banco e para ele. Logicamente, eles defenderão seus lucros. Não é papel do gerente te ensinar educação financeira. Mas e nas corretoras? Ocorre o mesmo. Como regra, quanto mais difícil é vender um papel, maior a comissão da corretora e também dos assessores financeiros. Então não será incomum um assessor tentar empurrar um COI ao invés de sugerir um título de renda fixa, pois é mais fácil um cliente comprar um CDB do que um COI. Logo, as instituições financeiras remuneram melhor as corretoras quanto mais difícil for vender o seu título. Então, o assessor financeiro ganhará mais vendendo um COI do que um CDB. Por isso, fique atento. Se você não está pagando por um serviço, não pode cobrar por ele, e certamente alguém está pagando por aquilo. Então é correto supor que o funcionário tentará maximizar o lucro dele, o que não é incorreto. Todos fazem o mesmo em seus negócios. Errado é esperar que alguém que não é seu funcionário trabalhe de graça para você. E por hoje a gente fica por aqui. Aquele abraço.